Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal Quem Tem Sede Venha com os livros da Bíblia Sagrada. Nós estamos fazendo uma série de todos os livros, um resuminho de todos os livros para facilitar a leitura da Bíblia. Você, após assistir um vídeo desse que fala de um livro da Bíblia, eu tenho certeza que vai facilitar muito a leitura para você, porque você passa a ter o entendimento daquele livro. E essa é a nossa intenção, espero que eu te ajude nisso. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jeremias, um profeta que teve uma dura missão, que foi profetizar contra Jerusalém, contra Judá. Ele profetizou num período que o reino ainda estava dividido, e ele profetizou em Jerusalém, que era a capital de Judá, né? O outro lado era Israel, capital Samaria, que já estava sob o comando, sob o poder da Assíria. E é interessante o seguinte, Jeremias, ele foi o último profeta antes do cativeiro, né? Nós tivemos Ezequiel e Daniel depois, mas Ezequiel, o contexto do livro de Ezequiel, que a gente vai ver futuramente, já é quando eles estão no cativeiro da Babilônia. E Jeremias, ele profetizava justamente no período em que Jerusalém foi atacada pelo exército caldeu, o exército da Babilônia, né, comandado por Nabucodonosor. Jeremias era o profeta dessa época, e aí ele chegou a ser levado, inclusive, cativo também, junto com o povo de Israel. E Jeremias, eu falo que é uma dura missão, porque, além disso, ele tinha a missão de falar para o povo de toda a deslealdade que eles cometeram e falando para eles do que poderia acontecer. Né, por causa de toda a desobediência do povo, por causa de todo o pecado do povo de Israel, né, do povo de Jerusalém, Deus ia levantar uma nação que não era a sua nação, que não era do seu povo, para comandar tudo isso por causa do pecado do povo. E quem deu esse recado, quem levou todas essas notícias para o povo, foi o profeta Jeremias. Por isso que eu falo que ele tinha uma dura missão. E tem três coisas específicas no livro aqui que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu gosto de ler o primeiro capítulo para a gente entender. Você vê que essas coisas, o primeiro capítulo normalmente faz você entender todo o livro. Então olha só o que fala: palavras de Jeremias, filho de Elquias, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. Aqui então dá para a gente entender o seguinte, que o Jeremias ele era um profeta, mas era filho de sacerdote, porque Anote era uma aldeia de sacerdotes, era um lugar onde moravam sacerdotes, e tanto que ele fala dos sacerdotes que estavam em Anatote, desculpa. Então veja bem, ele morava em Anatote, provavelmente era filho de sacerdotes, porque ali eram os sacerdotes que moravam com suas famílias. Aí fala assim, olha, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também lhe veio nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então olha só, aqui já tá explicando que ele começou lá no reinado, né, de Joaquim, filho de Josias. Ele vem falando que ele reinou também de Josias, depois do filho dele, Zedequias, enfim. Ele vai falando aqui os reis que estavam em Judá quando ele profetizou, e aí ele fala até quando, né, até quando realmente cumpriu as profecias que ele mesmo profetizou contra Israel. É um livro de 52 capítulos, um livro que não é um livro cansativo para ler. Jeremias é um bom livro, é um livro gostoso de ler, e tem algumas peculiaridades. Enquanto Isaías, que nós vimos no último vídeo aí, ele profetizava sobre a vinda de Cristo, Jeremias deu maior ênfase no pecado do povo e no que estava por acontecer já de imediato. Isaías profetizou com o que ia acontecer alguns séculos depois, mas Jeremias profetizou com algo que ia acontecer ali de imediato, né, e que era sobre a queda de Israel diante dos seus inimigos, né? A não ser, depois a gente vai ver aqui, tem uma parte que ele fala, que ele profetiza com relação à vinda de Jesus. Mas
Então, o que eu falei para você, são 3 coisas interessantes que eu acho. A primeira está no capítulo 10, que Jesus fala dos ídolos, que Deus fala dos ídolos. Então, olha só o que ele fala. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Olha o que ele fala. Os costumes dos povos são vaidade. Porque cortam do bosque a madeira, obra da mão de um artífice, com o machado. Com prata e com ouro o enfeitam, e com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e nem tampouco têm poder para fazer o bem. Aqui pode ser às vezes chocante, não sei, porque tem bastante católicos, né, que nos acompanham, mas aqui ele está falando das imagens, né? Ele fala aqui o seguinte, que tinha alguns costumes dos povos que iam no bosque, corta a madeira, entrega para um artífice, que trabalha com machado, faz a obra, e aí enfeitam aquele pedaço de madeira, prega o pedaço de madeira no lugar e começam a adorar. É lógico que no contexto aqui ele está falando daquelas imagens que ele chamava de postes ídolos, que eram os grandes ídolos que as nações ali adoravam, né? Muitas nações ali, a Grécia, a Síria, enfim, até Salomão também teve um período em que ele casou com muitas mulheres que vinham de outros povos e acabou profanando o templo com essas imagens, né? As imagens de Baal, essas coisas. Então o que ele está falando aqui é justamente isso, que as pessoas pegam a madeira, faz delas uma imagem e adoram. Como é que pode, né? O Criador adorar a criatura, né? Eles batem os pregos para que elas fiquem fixas, né? Então ele fala, não tem receio, não pode andar, não pode falar. E ele fala, não tem receio, porque eles não vão poder te fazer mal, mas também não vão te fazer bem. Jeremias capítulo 10. Depois, também Jeremias tem um capítulo 18, que ele fala do vaso e do oleiro. Que ele fala que ele recebeu a mensagem de Deus para ir na casa do oleiro e ver o que estava acontecendo. E o oleiro está fazendo barro, está fazendo um vaso de barro, e no momento que ele está fazendo, o vaso quebra. O oleiro, então, ele pega o barro, amassa e reconstrói aquele vaso quebrado. E Deus está falando para ele isso. Não posso eu também fazer isso com a minha nação? Ou seja, a nação está indo para o caminho errado. Então, o que Deus está falando para ele aí que vai fazer com eles? Que vai quebrá-los, vai amassá-los e depois levanta uma nova nação. E foi o que aconteceu. Eles foram levados cativos para a Babilônia, sofreram o cativeiro, mas depois retornaram para Jerusalém e aí foi reconstruído como nação, que hoje temos aí a nação de Israel, né? E aí, por terceiro, que eu falei, que eu citei até no canal Quem Tem Sede Venha, na fanpage Quem Tem Sede Venha, no Facebook, sobre o renovo de Davi, né? Jeremias, ele profetiza aqui, no capítulo 23, ele fala, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos teus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome do seu, com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Então, ele está profetizando aqui sobre a vinda de Cristo, né? Que da descendência de Davi virá um renovo, né? Brotará o renovo, que é Jesus Cristo, e que vai salvar não só a casa de Israel, de Judá, mas também vai salvar a humanidade que quiser estar com ele do pecado. E aí são 52 capítulos, eu acho que é uma leitura agradável, você vai gostar, e eu tenho certeza que você vai passar a ter um entendimento melhor se você for ler agora a Bíblia. Se você pegar o livro de Jeremias e saber que ele estava profetizando no momento em que Israel, né, em que a capital Jerusalém estava sendo atacada por Nabucodonosor. Nós vamos ver também o próximo livro, que é o livro Lamentações de Jeremias, que os estudiosos dizem que ele escreveu esse livro quando estava dentro da cidade de Jerusalém, enquanto a cidade estava sendo atacada. Tá, mas a gente vai ver isso no próximo vídeo.
tá? E eu tenho certeza, então, que você vai ler agora e você vai ter um outro entendimento sobre o livro, tá bom? Deus te abençoe, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, e terça-feira que vem nós teremos um novo vídeo aqui, então, Lamentações de Jeremias. Deus te abençoe.